Estamos de volta com o programa De Cara com a Vida, Você Encontrando Você, focando hoje o comportamento do dono da verdade. E tenho a grande satisfação de contar no estúdio para um bate-papo duas brilhantes professoras com ampla experiência na área educacional. Temos aqui a bióloga Virginia Miller, que além de bióloga, ela é educadora ambiental, e a professora Marília Silveira, educadora e professora. Ambas com grande experiência na área da educação. Então, a primeira pergunta ou provocação que eu irei fazer para elas duas é o seguinte: o dono da verdade tem poder? Eu acho que não. Eu acho que o dono da verdade, ele tem o poder, ele quer manter o poder. Ele não tem a verdade, ele não é dono da verdade, mas ele usa o poder que ele tem para manipular as informações e permanecer no poder, né? Como diria o Huxley, né, num dos livros dele, ele diz assim que os governos ditatoriais têm como seu maior inimigo a inteligência livre. E a esse respeito eles estão certos, porque eles tentam fazer com que essa inteligência só se expresse dentro de limites por eles previamente traçados. Né? Porque, claro que o pensar livre, né, a pessoa ser livre, né, é uma ameaça, né, a você se manter no poder. Né? O dono do poder, né, ele quer ser dono da verdade, mas ele não é dono da verdade coisa nenhuma. Então, você quer me dizer, veja, professora Marília, que o dono da verdade, ele tem também um medo para não se mostrar a sua incapacidade ou incompetência, que talvez não seja tanta, mas é como ele se sente. Então, o poder para ele é ter a verdade, até para manipular, não é? Então, você, Marília, em sua experiência profissional, você se flagrou alguma vez sendo dona da verdade? Não tem esse registro assim bem claro do momento, dentro do acontecimento, mas é possível que em determinado momento eu tenha me comportado assim como dona da verdade. Você sabe que nós temos os nossos limites, né? Às vezes uma verdade que a gente tem absoluta, nós temos verdades absolutas e tem outras verdades que nós colocamos em dúvida às vezes. Então é possível que numa fraqueza do momento eu tenha me comportado assim. Veja, Virginia, eu acredito que no exercício da nossa profissão, seja de médica, bióloga, professora, etc., nós temos verdades para passar para os nossos alunos. Eu acho que é importante isso, porque faz parte das suas crenças. Eu acho que o grande mal, você concorda comigo que eu vou dizer, que o grande mal é quando nós queremos impor as nossas crenças e não abrir as diferenças, que não estarmos abertos para as diferenças dos nossos alunos em sala de aula. O que é que você diria para isso? Eu acho que na minha área, principalmente, eu fico muito à vontade com relação a essas verdades, porque, assim, Einstein é maravilhoso, né? Quando ele coloca a teoria da relatividade. Verdade é uma coisa muito relativa, depende do ponto de vista, depende do momento, depende de onde você está. E para quem trabalha com a área ambiental, como eu trabalho, mais ainda, né? Quando a gente vai para um estudo de meio na Foz de São Francisco, você vê aquelas dunas, hoje está de um jeito, se você for amanhã é completamente diferente. Né? Se você vai tomar um banho no rio, a água daquele rio nunca vai ser a mesma. Cada vez que você estiver ali é uma outra coisa. E assim, uma das coisas que eu costumo colocar para eles, tanto na época que eu dava aula no ensino fundamental, né, ou mesmo para o pessoal da pós-graduação, de faculdade, para a formação de professores, a verdade ela é completamente mutável. Né? Eu costumo dizer assim, isso é o que eu acredito hoje. Hoje é o que está valendo. Né? Então, determinados conceitos da biologia, né, quando eu aprendi era uma coisa, quando a gente estava discutindo química, né, o átomo era a menor partícula, mesmo assim, que estava nos livros de ciências, o professor já dizia que tinha os prótons, os elétrons e os nêutrons. Né? E aí, mais tempo depois, você vê que esses prótons, elétrons e nêutrons, eles também são subdivididos. Você tem aí a física quântica colocando tudo isso. Então, a verdade muda. A gente não conhece tudo. Até as verdades científicas, descobertas científicas, elas estão em constante mutação. Alguns conceitos de medicina que eram tidos como grandes verdades,
e com as descobertas elas foram se transformando, não é? Daí determinados alimentos fazerem mal numa determinada época, né? Eles passam a não fazer mal. O abacate já foi o grande vilão da gordura e hoje diz que se pode comer o abacate. Então é assim todas as verdades. Mas, professora Marília, a explanação de Virgínia suscitou em mim uma percepção diferente. Será que o homem seria mais feliz se ele aceitasse o princípio da incerteza? Quer dizer, explicando melhor, se nós aceitássemos que a vida nós deveríamos sermos norteados por esse princípio da certeza e viéssemos aceitá-lo, será que nós seríamos mais felizes? Alguns dias atrás eu vi uma frase muito interessante na novela das 8, em que um dos personagens dizia o seguinte: que só não muda de ideias quem não as tem. Então, felizes e sábios são aqueles que se portam na vida como eternos aprendizes, né? Nós não podemos ter a verdade porque nós nem sabemos o que é realmente a verdade, né? O que é verdade para mim é verdade muito relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Então, a gente tem que estar sempre com o coração aberto e a coisa mais importante ainda é saber ouvir. O dono da verdade tem esse grave problema. Ele não sabe ouvir, ele não quer ouvir. Quando nós estamos conversando com ele, tendo um diálogo, uma conversa com ele, a preocupação maior não é ouvir o que você está dizendo, para ele pensar, será que existe uma outra opção? Será que existe uma outra possibilidade de verdade? Não. A preocupação constante dele, ele fica sempre em alerta. A preocupação maior é saber como é que eu vou rebater. Ele não pensa, será que o outro vai dizer alguma coisa importante para mim? Será que vai me dizer algo de novo? Não. A preocupação maior é rebater e vencer, impor sua ideia. Até porque essas crenças que as pessoas têm, até que ponto são crenças pensadas deles mesmos? Porque nós herdamos muitas crenças, também, muitas convicções dos nossos pais, da cultura em que nós habitamos, não é isso? Nós temos verdades que nem questionamos. São verdades emprestadas. Que às vezes nós pensamos que são nossas, não são nossas coisas nenhuma, nós nunca paramos para pensar. Será que isso que eu digo tanto, essa frase que eu repito tanto, será que ela tem conteúdo verdadeiro? Será que realmente eu acho isso? Né? Às vezes nós ficamos repetindo ideias emprestadas. E como também a verdade, me parece que muitas vezes ela é manipulada para a manutenção de alguns grupos no poder. Isso acontece com os nossos políticos também, com a política em geral e também com, às vezes, se nós fizermos uma retrospectiva, que a igreja usou também desse poder. Daí o surgimento da Inquisição, livros sendo queimados em praça pública, quando as pessoas traziam umas novas verdades que iriam incomodar aqueles que se mantinham no poder. Professora Virgínia, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o dom da verdade e o poder? A gente vive muito com essas coisas todas, né? Eu acho que a mídia, por exemplo, hoje em dia, ela está aí manipulando muitas dessas coisas para manutenção de alguns políticos, para derrubar outros porque não atendem a alguns interesses, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu coloco muito para os alunos assim que, bom, vocês estão aí com ferramentas que a gente não tinha tão fácil assim. Você tem internet, você tem tanto site para você buscar novas informações que você pode se informar. Por exemplo, a questão do H1N1, do vírus, né, dessa coisa que está aí. O que a mídia está colocando? Será que realmente a gente está seguro? Né? Será que há controle dessa gripe? Não é isso? É uma coisa assim, que a gente tem que pensar direitinho como é que a coisa tá andando, né? Então a gente precisa estar buscando sempre essa verdade, ou descobrir o que tem por trás daquilo que aparentemente é verdade, daquilo que as pessoas, né, arrumam bonitinho para sair bem na foto, né? Essas pseudo-verdades, então, ou o interesse que eles têm para se manter no poder ou para fazer com que determinadas coisas aconteçam. Então, nós que fazemos parte da massa, né, da grande multidão, devemos ter muito cuidado nos instrumentos, nos meios de comunicação, para nós não sermos esmagados ou desvirtuados pelos donos da verdade, não é? Pela manipulação dessa verdade, não é? Mas, professora Marília, eu me lembro muito bem que os meus alunos, obviamente os adolescentes, eles parecem que
têm uma necessidade de deterem a verdade. Você observava isso? Ou ainda observa? Observo. Os adolescentes, os jovens, de uma maneira geral, eles se acham os donos da verdade. Talvez porque eles estejam, naquele momento, à procura de uma identidade, construindo uma identidade. Então, também depende muito dos pais. Os pais têm que ensinar, desde criança, a questionar, né? É interessante que as crianças aprendam a questionar e que os pais ensinem essas crianças a pensar. Mas também, Virgínia, eu acho que as pessoas de mais idade, elas não querem soltar a verdade que elas têm, não é? Então é difícil quem está chegando impor a sua verdade ou novos conceitos, porque os mais velhos também detêm a verdade. Não é que eles detenham necessariamente a verdade, né? Eles têm as verdades deles, os paradigmas deles e dificilmente eles aceitam novos conceitos, novos argumentos. Uma coisa que eu acho muito gostoso desse embate com, vamos dizer assim, que não sei se colocaria como embate com o adolescente, com o jovem, né? Eu costumo dizer a eles, olha, me prove. Você acha que é isso? Tá. Você acha que essa é a verdade? Então, cabe a você, me convença. Né? Então, você quer colocar numa prova ou apresentar um seminário sobre um determinado assunto e você acha que não é bem isso que está aí? Tudo bem. Agora você vai ter que me convencer. E seja competente. E para isso você vai ter que ter argumentos bons. Bons. Né? Porque isso. A ciência, ela vai conseguir fazer que uma coisa, pelo menos durante um tempo, seja verdade, dependendo dos argumentos que você tem. Mendel, graças a Deus, está aí, né? Graças a Deus, e a competência que ele teve de manipular os dados da forma correta. Então, ele tem argumentos que você hoje em dia não tem como contestar. Até porque o mundo muda, se transforma mais pelas perguntas do que pelas respostas, não é isso? Então, o caminho é ser um eterno aprendiz da vida? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem que estar aqui. E uma das coisas que eu costumo dizer, por exemplo, eu como educadora, né, todo dia tenho que estar aprendendo alguma coisa, todo dia tem uma coisa nova que eu aprendo. Né? Acho que no dia que eu não estiver aprendendo alguma coisa nova é porque eu já estou na época de me aposentar. Né? Acho que eu tenho que aprender todo dia. Os nossos uma coisa nova, aí, né? Eles estão nos mostrando as coisas novas e a gente está precisando aprender realmente e se dispor a continuar sempre aprendendo, né? Aprendendo. E aí eu acho que é como a gente se coloca diante da vida, né? E qualquer um na sua vida que tem os seus sonhos, né? As suas utopias, né? E tem um poema do Eduardo Galeano que ele diz assim, que a utopia está no horizonte, caminho 2 passos e ele se distancia 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte se distancia 10 passos. Por mais que eu caminhe, nunca hei de alcançá-lo. Para que serve a utopia? Para isto serve, para que a gente possa caminhar. Né? Então é continuar caminhando. Me parece, meus caros companheiros do Pensar, que o caminho é continuarmos sempre sendo eterno aprendizes da vida. Estaremos de volta com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você. Agradecendo a presença de Virgínia Miller, bióloga e educadora ambiental, e a professora Marília, educadora e professora.